Segundo bloco, fechamos o bloco anterior abordando o artigo 100 e seus parágrafos. Tá? Lembrando que o artigo 100 nós falamos da questão da ação penal efetiva. Tá? Fizemos a referência que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa a direito do ofendido. Tá? E analisamos os parágrafos. Vamos agora fazer uma abordagem sobre as espécies da ação penal no direito brasileiro. Efetiva, eu fiz um comentário superficial, agora vou detalhar um pouco mais, caracterizando cada uma no contexto gerador do fato. Tá? Bom, então quando a gente fala das espécies da ação penal no direito penal brasileiro, tá? Já temos a consciência de que as ações penais podem ser público ou privadas. Perfeito? Perfeito. Tá? Bom, e é importante falar também que isso está se mensurando num patamar de quem vai encaminhar a proposição do Ministério Público. Se for pelo Ministério Público, vai ser ação penal pública. Se for pela vítima ou pelo seu representante legal, nós vamos estar falando de uma ação penal privada. Tá? E se não tiver encaminhamento nenhum, nós vamos estar falando de uma ação penal pública incondicionada. Tá? Bom, feita essa abordagem inicial, nós temos que também comentar sobre uma subdivisão que há dentro da ação penal pública. Ou seja, dentro das ações penais públicas existe uma divisão de caracterização que permite uma diferenciação na interpretação. Tá? Bom, então quando nós falamos das ações penais públicas, qual divisão que nós estamos querendo falar? Estamos falando da divisão da ação penal pública incondicionada e da ação penal pública condicionada. Tá? E é importante a gente cuidar bem quando se mensura essas duas opções. Na ação penal pública incondicionada, é quando o Ministério Público promove a ação independente da vontade de quem quer que seja. Ela é incondicional, a ação pública vai transcorrer independente da vontade de quem quer que seja. Tá? O Ministério Público vai promover a ação de pronto. Tá bom? Quando for ação penal pública condicionada, ela vai se efetivar através do condicionamento ou não da atividade do ofendido. Ou seja, a ação penal pública condicionada vai ser quando o ofendido e o representante legal não tiver efetivamente observado nenhum movimento de quem de direito tinha de fazê-lo ou por obrigação tinha de fazê-lo, e estes efetivamente farão. Tá? Então ela vai ser condicionada à ação do ofendido ou à ação do seu representante legal. Tá? Bom, falando mais diretamente agora das duas espécies, fazendo alguns comentários específicos sobre cada uma. Tá? Bom, então quando a gente fala da ação pública condicionada, pelo nome já diz, é aquela cujo exercício de efetivação, tá, fica subordinado a uma condição. Existe uma condição que faz com que possa se transcorrer essa questão da ação ou não. E isso pode ser tanto através da manifestação do ofendido ou também como através da manifestação do seu representante legal. Tá bom? No caso da efetivação pelo Ministério Público, ela só vai poder se dar se houver autorização da vítima ou do seu representante legal. Então pode haver uma atuação do Ministério Público no caso da ação penal pública condicionada, mas só mediante autorização, tá, da vítima ou do seu representante legal. Tá bom? Ainda abordando a questão da ação penal pública condicionada, é importante lembrar que, via de regra, sem a permissão da vítima, não poderá ser instaurado nenhum inquérito policial. Ou seja, a ação penal pública condicionada tem como grande característica a necessidade, a obrigatoriedade de que a vítima ou seu representante legal deem andamento, iniciem os trâmites legais, façam a queixa para que o inquérito possa começar a transcorrer. Caso contrário, isso não poderá ser efetivado. E eu trago exemplos para vocês aqui de casos que se configuram como ação penal pública condicionada. Lesão corporal, ameaça, violação de correspondência,
perigo de contágio venéreo, por exemplo, entre outros. Tá? Por que lesão corporal? Lesão corporal, se a vítima não for tomar nenhuma providência, seu representante legal, o Ministério Público por conta não vai fazer. Portanto, nós estamos diante de uma ação pública condicionada. Condicionada a quê? Condicionada à ação da vítima, do ofendido ou do seu representante legal. Qualquer um dos dois tem que procurar as autoridades competentes através de uma queixa e efetivamente manifestar o que ocorreu para que estes trâmites burocráticos públicos possam ter andamento e para que a ação penal público condicionada comece a tramitar. Tá? Então, é muito importante a observação neste caso em específico. Bom, lembrando ainda mais algumas coisas, mais importantes. Tá? Quando a gente fala e comenta muito sobre a questão do ofendido e seu representante legal, nós temos também que lembrar que não são ambos que fazem a mesma coisa. O direito de se manifestar para que a ação penal pública condicionada tenha início é do ofendido, tá? Mas ou do seu representante legal. Então, por quê? Porque o representante legal, automaticamente, o nome já diz, ele representa o ofendido, ele já tem legitimidade para isso. Ele tem autonomia legal para, efetivamente, claro, com a concordância do seu cliente, dar andamento ao que tem que ser efetivado para que a ação penal pública condicionada comece a andar, para que os trâmites burocráticos legais andem, se efetivem e se concluam, para que a gente possa chegar no fim com a questão da punibilidade efetivada do agente infrator. Tá? Também importante, e muito importante, falar da questão dos prazos. Tá? Existe uma questão de prazo aqui singular, mas importante da gente saber. Tá? Porque não é simplesmente a vontade ao resto da vida que se pode, o ofendido ou o seu representante legal, prestar queixa e dar início à questão da ação. Eles perderão esse direito se não exercer isso dentro de 6 meses. Ou seja, se dentro de 6 meses o ofendido ou o seu representante legal não efetivar o direito à queixa, perderão esse direito. Tá? E esse prazo começa a ser contado no dia em que se vem a ficar notório ou se ficam sabendo de quem é o autor do crime. Efetivamente, no dia em que se toma ciência e consciência de quem é o autor do crime, passam a contar 6 meses para que o ofendido, a vítima ou o seu representante legal tenham o direito de efetivar o início do encaminhamento através de queixa ou de representação legal. Tá bom? Bom, essa é a análise da ação penal pública condicionada. Tá? Importante, mais um comentário aqui, tá? Ainda sobre a ação penal pública condicionada. E esse comentário está relacionado à questão da requisição de ministro da Justiça, ou requisição feita pelo ministro da Justiça, um caso específico. E vou comentar com vocês agora. Tá? Então, lembrando que continuamos falando da ação penal pública condicionada. Tá? Nós temos sempre que referendar que a ação é pública, e a chamada ação pública ela é chamada assim porque ela é promovida pelo Ministério Público. Tá? Mas é preciso que haja, mas para que possa se promover efetivamente, é preciso que haja uma requisição do Ministério da Justiça. Tá? Sem isso, é impossível a instauração de um inquérito. Tá? Mas em que caso nós estamos falando? Tá? Em casos específicos como em crime cometido contra estrangeiro, tá? Por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, em crime contra a honra contra chefe de governo estrangeiro, em crime contra a honra praticado pelo presidente da República. São casos específicos em que se enquadra a necessidade de efetivamente haver uma requisição do ministro da Justiça. Tá? Veja que é um caso singular, um caso pouco abordado, um caso muito, eu diria nos dias de hoje, pouco falado e pouco observado. Mas, como a regra penal nos exige comentar e efetivar o debate sobre isso, assim estou fazendo. Tá? Então, lembro e referendo, a ação penal pública condicionada, a requisição do ministro da Justiça, tá? ela se efetiva em casos específicos. Tá?
porque se trata de uma requisição quase que um ato político. Tá? Então ela vai se dar principalmente nas questões que envolvem estrangeiros envolvidos, ou crime não estrangeiro contra brasileiro, crime praticados contra o presidente da República. Nesse tipo de seara em que podemos encaixar a questão da ação penal pública condicionada com viés à requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Até o próximo bloco.